Gente linda, Oi, tudo bem? a paz. Salmo 23, ele fala que se você ungir a sua cabeça com óleo, o seu cálice vai transbordar. Se parar para pensar na minha vida, na vida de Eli, se o nosso cálice transborda, ele cairia para as pessoas que estão, entre aspas, debaixo da gente. Que seriam quem no caso? Os nossos filhos. Os nossos filhos. Se o Espírito Santo transborda na sua vida, o primeiro a ser atingido são os seus filhos. Por isso, pais, esse vídeo é para vocês. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa ser exemplo na vida dos seus filhos. Eu vejo muita gente perguntando para mim como proteger a casa, né? Do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista humano você coloca alarme, coloca cerca elétrica, enfim, mas isso não serve contra o diabo. Muito mais do que um Salmo 91 aberto, muito mais do que passar óleo ou objetos ungidos na sua casa, o que vai de fato guardar a sua casa é a sua oração, cara. E as suas atitudes. De nada adianta um pai ou uma mãe que sempre diz para os filhos: não roube nada de ninguém, deixa aquele negócio no canto, não quebra, não vá, você não pode ir. Tá certo, educar? Tá certo educar, Mas não é isso na hora que vai de fazer. livrar. Mas e se na hora de demonstrar quem você realmente é, o filho estiver mentindo? Se o filho estiver chegando atrasado no trabalho, inventando uma mentira pro chefe, de nada adianta você falar. Se na hora de fazer, você faz tudo errado. Não, eu já vi pai que fala assim pra criança: não mente, filho, que é feio, não sei o quê. Aí o menininho absorve aquela informação. Sim. Aí alguém telefona pra casa. E aí o filhinho chega: mãe, estão ligando pra você. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Você já acabou de destruir toda a educação que você tinha dado pro seu filho. Isso é comprovado de todas as formas. Todos os psicólogos vão concordar com a gente. Os filhos observam muito mais o que os pais fazem do que o que os pais falam. Muito mais. Tanto é que você pode falar milhares de vezes para os seus filhos. Nós não somos pais ainda. Ainda, mas você pode falar milhares de vezes. Não pegue e não faça isso. Mas se você demonstra de alguma forma nas suas atitudes que aquilo tem alguma brechinha para que aconteça, a criança vai fazer. Vai fazer, porque o que ela vê é a sua atitude. Eu acho engraçado porque eu tava reparando com ele esses dias, a gente tava junto com uma criança e o Provérbios 22, no verso 6, ele deixa muito claro, né, que a gente tem que ensinar a criança o caminho que deve andar, para quando ela for velha ela não desviar dele. A gente tava sentado e chegou uma criança para brincar comigo e com ela. Só que eu tava lendo salmos com ele, né? Não me lembro nem qual que era. A gente tava lendo a Bíblia junto. E essa criancinha chegou brincando assim e deitou no colo dele. E no que eu continuei a ler o salmo, aquela criança ela se transformou, não foi, Eli? Ela começou a ficar inquieta. Era como se aquele som, né, da palavra de Deus estivesse incomodando ela. Cara. E aí ela queria se levantar e queria ir embora, não queria ouvir. Não, e aí ela pegou e tampou a cara assim, como se fosse para não ouvir. E aí eu falei: o que aconteceu? Porque você tá se tampando, você é linda. Você lembra da reação dela? Foi, ela: não sou linda, eu não sou linda. Sou feia. Sou muito feia. Ela ficou com raiva e a gente ficou sem entender por quê. Depois a gente foi tentar falar com ela ficou horas e horas com raiva da gente. Ela levantou, essa criancinha, ela levantou por causa da gente tá lendo as escrituras, e ela correu, e aí tudo que tinha de objeto móvel, ela tentava derrubar. E ela olhava assim pra mim, tipo: estou destruindo tudo. Muito estranho. Aí a gente correu, começou a orar com ela, com a mãozinha na cabeça dela. Porque aí foi que a gente viu a importância de realmente os pais orarem com os filhos. Porque quando a palavra diz que os pais devem ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, isso tem um porquê. Você que é pai, você que é mãe, você é exemplo na vida do seu filho. Então, quando você ensina para ele o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele vai sempre se lembrar. Ele pode até querer fazer errado, mas ele vai sempre se lembrar. Vai ter o Espírito incomodando. O Espírito Santo vai mostrar de alguma forma. Ele sempre incomoda. Mas peraí, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram que não devia ser assim. Eles me ensinaram que devia ser o contrário. Então, eu não posso agir dessa forma. E vai incomodar tanto a ponto deles não fazerem aquilo. Mas não significa que você deve ensinar apenas quando o seu filho é pequenininho. E depois de grande você deixa. É sempre, sempre. Por mais que você não tenha começado isso ainda, comece agora. Ensine agora seu filho, converse agora com ele. Mas ele já tem 15 anos, é rebelde e não quer me ouvir. Eu, quando tinha 15 anos, era rebelde, não ouvia meu pai e minha mãe, fazia tudo do jeito que eu queria. Mas quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. E eu passei a entender que meu pai e minha mãe, mesmo que às vezes eles não soubessem como falar, eles só queriam o meu bem. Eles só queriam o que era melhor para mim. E eu lembro sempre do meu pai e da minha mãe trabalhando. E isso para mim é crucial. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, sempre foram honestos. Do meu pai e da minha mãe nunca roubando nada de ninguém.
sempre ensinando que a gente pode ter pouco, mas é o que a gente tem, Honestidade, né? E vamos ser honestos com o que a gente tem. Então, isso fica em mim, isso não tem como sair de mim, porque foi isso que meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequenos. O Salmo 34, no verso 7, fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Minha intenção hoje é que você passe, a partir de agora, a ter muito mais cuidado espiritual com a vida dos seus filhos. Que você, antes de dormir, vá lá e ore com eles, coloque a mão na cabeça deles. O pai e a mãe profetizem sobre a vida dessa criança. Ô Espírito Santo de Deus, livra a sua casa através de oração, cara. Clama, invoca o nome do Senhor. Chega na hora de dormir, passa pela sua casa com a mão esticada e falando: Senhor Jesus, essa casa é sua. Livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Que traga essa importância espiritual, muito mais do que dar brinquedo para seus filhos, muito mais do que dar educação e dar dinheiro. A coisa mais preciosa que você dá para seus filhos é a educação do Espírito Santo de Deus. E realmente tem muitos pais que acham que podem comprar os filhos com o brinquedo do momento, ou é importante, dando o sorvete que ele quer 300 mil vezes se ele quiser. Mas não mais. Mas não pode ser assim, gente. Não é assim que a gente convence uma criança. E outra coisa também, outro ponto que é crucial e que é importante se falar. Pais, não comparem os seus filhos. Não façam comparação entre eles. Isso cria uma raiz de amargura no coração. Pode ter um que se sinta por baixo. Ele pode se sentir humilhado, rejeitado. Então, os filhos, eu sei que são a herança do Senhor na nossa vida, né? Eles são flechas que os pais podem jogar. E é uma bênção sempre na vida dos pais. Mas que vocês tenham sempre a sabedoria de amar se você tem 2, 3, mas todos de maneira igual. Porque eles sentem isso. E acima de tudo, a partir de hoje, combina comigo e com Eli aqui, que vocês vão orar pelos seus filhos. Vocês vão orar pela sua casa. Não é responsabilidade da igreja orar pelos seus filhos, é sua. Marido e mulher, sua. Deus deu para vocês cuidarem. E mais, para fechar, né, porque a gente já tá falando há muito tempo, é importante a gente sempre se lembrar. Algo que seu filho vive agora, com 2, 3 anos, você pensa que não vai fazer diferença lá na frente, mas faz muita diferença. Se o seu filho cresce em um ambiente em que os pais brigam muito, em que os pais gritam um com o outro, em que ele sempre vê alguma briga, em que ele sempre percebe que o lar não tem paz, essa criança vai sim crescer com alguns traumas, vai sim crescer com algumas dificuldades de relacionamento. Não, e aí ele vai ver os pais brigando e vai falar: meu, que Jesus é esse? E mais, vai achar que é o certo. Se o pai bate na mãe, ele sempre vê aquilo, ele quando crescer, querendo ou não, vai achar que aquilo é certo. Ou vai criar um trauma muito grande no coração, vai ter raiva do pai. Então assim, não queiram isso. Criem um ambiente de paz para os seus filhos, um ambiente onde eles saibam que a família é a coisa mais importante e que Jesus é o rei, que Jesus é o centro da vida de vocês. Que seja sempre assim. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês. Gente, ore pelos seus filhos. Amém.